Benfica venceu o Alverca na visita dos ribatejanos ao Estádio da Luz, 2-1, golos de Sheldrup e Anísio, que voltou a entrar e a marcar ao primeiro toque, desta vez para resolver um jogo que estava muito difícil para o Benfica e a esperança já se ia esfumando, e agora resta esperar pelo resultado do Clássico e à partida qualquer resultado será bom para o Benfica na posição em que o Benfica está, ou seja, se o Porto vencer o Benfica fica complicado na luta pelo título, mas aproxima-se do segundo lugar que poderá dar acesso à Liga dos Campeões, se empatar o Benfica aproxima-se e abre aqui dois cenários positivos. Se o Sporting vencer, o Benfica volta a entrar na luta pelo título. Portanto, diria que agora é esperar para ver o que acontece no jogo entre Sporting e Porto, ou Porto Sporting, visto que o jogo é no Dragão, mas hoje vamos falar sobre o jogo que acabou de acontecer e esta vitória um bocadinho tirada a ferros do Benfica frente ao Alverca. Ora, o Benfica acaba por apresentar aqui um 11 sem grandes novidades. Eu até pensei que o António acabasse por jogar, mas não acabou por jogar. A grande surpresa, que eu já tinha dito aqui ao longo da semana que contava com isso, mas foi Rafa mesmo no 11. E deu para perceber, antes de irmos aqui avaliar os 11 e as prestações de cada jogador, deu para perceber que o Benfica é uma equipa com Rafa e uma equipa com Sudakov, mesmo mantendo todos os outros. E o que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que o Benfica com Sudakov tem aqui um médio a mais, ou seja, tem um terceiro médio, tem um jogador que pensa ao jogo, que mete pausa, que lê, que pauta os ritmos da equipa e que decide as jogadas, portanto não é decide os jogos, decide cada jogada de uma forma mais eficaz. Com o Rafa tem um jogador diferente, um jogador mais de aceleração, mais vertical, um jogador que não é tanto um médio, é mais um avançado, ou seja, com o Sudakov tem 3 médios, com o Rafa tem 2 avançados, é mais qualquer coisa como isto. E agora resta perceber qual é que vai ser a escolha de José Mourinho. Eu diria que Sudakov tem que ser a escolha, isto até porque se percebeu hoje ainda que o Rafa fez um bom jogo, fez um jogo se calhar acima até daquilo que seria esperado, inclusive jogou muitos minutos, o Mourinho tinha dito que se calhar dava para 30, 40, 45 minutos, fez muito mais do que isso, mas também se percebeu que ainda está longe do seu momento ideal de forma. É natural, teve quase 3 meses sem competir, isso é completamente natural e eu diria que vai demorar algum tempo a chegar lá. Para já, o destaque vai ser Anísio e já vamos falar dele mais à frente. Vai ser o MVP porque foi aquele que resolveu, mas há aí outros que eu também vou dizer. Também quero a vossa opinião sobre o MVP e sobre o jogo aí nos comentários. E quem não subscreveu pode subscrever. Agora vamos arrancar com o 11. Ora então, para este jogo, José Mourinho preparou aqui algumas alterações, nada assim de muita surpresa, nada assim de muito espampanante. Trubi na baliza, jogo tranquilo também. Sidney Cabral, muitas dificuldades, ou seja, ele até acabou por atacar bem, rematou a baliza, rematou com perigo à baliza, envolveu-se no ataque, mas eu diria que até se envolveu demais no ataque, ou seja, foi sempre um lateral com muito mais capacidade ofensiva e pouca capacidade defensiva. Algo desequilibrado. Eu gosto de laterais ofensivos, mas também tem que cumprir defensivamente. E neste momento o Cabral atacou bem, ou atacou melhor, muito melhor do que defendeu. Passou muitas dificuldades até o Chiquinho sair. Sorte dele que o Chiquinho saiu lesionado à partida ao intervalo. Não vejo outra razão para ele sair, porque estava a ser o melhor jogador do Alverca. E até porque Sidney já tinha aqui um cartão amarelo e estava mesmo a passar ali as ruas da amargura com o extremo português. Depois Tomás Araújo, aqui eu pensei que António Silva entrasse para o seu lugar. Não entrou, não sei se o processo de renovação não estará aqui a influenciar a utilização de António Silva ou não. Otamendi é sem surpresa, o Dal é sem surpresa. Auschwitz, grande jogo, a meter grandes bolas, seja pelo ar, passes longos, cruzamentos. Inclusive acaba o jogo como lateral direito quando Sidney saiu. Acaba o jogo aqui como lateral e a meter boas bolas e a defender bem, inclusive os alas ou os extremos do Alverca. Portanto, eu diria que faz aqui um grande jogo e é um dos grandes jogadores, ou um dos melhores jogadores da noite hoje. O outro é Sheldrup, porque jogou ali à sua frente, enquanto ele foi o médio sobre a esquerda. O Sheldrup sobre a esquerda faz um gol, faz uma assistência, que é o gol anulado, não conta como assistência, mas fez mais aquela assistência. E depois é o jogador com mais remates, ou é dos jogadores com mais remates e é o jogador com mais ações
na área do adversário, ou seja, muito em jogo e acabou por dar ali muita solução à equipa do Benfica. Depois Rafa Silva, vindo aqui para o centro do terreno, já falei um pouco sobre ele, ou seja, acaba por ser mais um avançado, um jogador que se distancia ali um pouco do meio campo e acaba ali por criar alguma dificuldade, pelo menos enquanto a equipa não está habituada aqui às suas rotinas. Depois Leandro Barreiro também a fazer aqui um jogo à sua imagem, muita combatividade, muita disponibilidade física, fica ali a dúvida se sofreu penalti ou não a certa altura na segunda parte. Prestiani também a ser aqui o espalha-brasas e aquele jogador que acaba por, já sabemos que vai falhar muitas jogadas, mas também vai acertar outras, e aquelas que ele acerta e ultrapassa jogadores acabam sempre por ser aqui algo mágicas, e ele tem ali um lance em que desmonta a defesa do Alverca, vai para a baliza, remata e o guarda-redes defende com a cabeça. Também estamos numa altura em que o Benfica tem muita dificuldade em fazer golos, mas também sejamos sinceros, ou seja, também nos acontece tudo, ou seja, o Bernardo Fontes do Tondela é um grandíssimo guarda-redes, mas foi intransponível na última jornada, e hoje até aqui o Mateus Mendes do Alverca, que nem sequer é o guarda-redes titular do Alverca, porque esse é o André Gomes do Benfica, hoje até com a cabeça defendeu, portanto isto também vale aqui tudo. E Pavlidis, mais um jogo em que podia ter marcado, o gol foi anulado, mas tirando isso, acaba ter ali um remate também muito forte na primeira parte ainda, que poderia ter dado gol, mas de resto pouco. Ou seja, diria que se numa próxima jornada aparecesse aqui o Anísio a titular, ninguém se iria admirar, porque realmente eu acho que Pavlidis chegou aqui a um momento que decidiu muitos jogos, foi um jogador super importante, e foi um jogador super importante para a equipa, não só pelos gols que marcou, mas pelas exibições que fez. Foi muitas das vezes o principal criativo da equipa, mas neste momento está aqui já a fazer um mês em que está completamente fora de forma, está aqui a fazer um mês em que está com pouca eficácia a atirar a baliza. Portanto, eu acho que até quando as coisas começam a correr mal, manter ali o jogador 2-3 jogos, se calhar, para ver se o jogador volta a encarrilar com 1 ou 2 golos, para trazer a confiança para cima, acho isso positivo. Quando já começa a ser 6, 7, 8 jogos em que o jogador não consegue dar aqui uma grande resposta, não vejo por que não sentar um bocadinho no banco, lançar aqui uma alternativa, até para dar moral a outros jogadores, ganhar opções e proteger o Pavlidis de críticas que são completamente escusadas, porque já todos vimos o melhor Pavlidis pode ser aqui um grande jogador, mas também já vimos que o pior Pavlidis é um jogador que abana com muita facilidade. Tanto na primeira parte como na segunda, o Benfica acabou por estar por cima, mas o Benfica, se quer entrar na luta pelo título, não pode estar sempre tão perto de perder pontos. Ou seja, o Benfica já perdeu muitos pontos nesta temporada para o campeonato, muitos empates. O Benfica, que circulou aí imagens pelo mundo inteiro das redes sociais, que é a única equipa das principais ligas que ainda não perdeu para o campeonato, mas a verdade é que eu preferia perder 2 ou 3 jogos do que empatar 7 ou 8, porque a nível de pontos perdidos eram muito, muito menos, e o Benfica acabaria por estar muito mais metido na luta pelo título. Agora aqui a questão também é, o Benfica, isto será aqui uma questão mental, será uma questão tática, será uma questão de momento de forma? Não me parece. Eu acho que estamos a ver aqui, estamos a ver eventualmente o melhor Benfica da era Mourinho, se calhar o melhor Benfica desde, mesmo pondo aqui os últimos meses de Bruno Lage, e eu estou aqui a pôr eventualmente desde o jogo do Porto, por exemplo, que o Benfica é eliminado, mas o Benfica faz uma boa exibição. Depois há aqui também o jogo em Turim, que o Benfica podia perfeitamente ter vencido e acabou por perder, depois venceu o Real Madrid, já escorregou aqui também com o Tondela, ia escorregando hoje com o Alverca também, mas todos estes jogos têm aqui um Benfica mais capaz do que aquele que era em dezembro e do que aquele que era em novembro. Portanto, a equipa está a ter um rendimento positivo nos jogos, mas quando chega ao momento de finalização, falta aqui eficácia, e aí não é só o ponta de lança, ou seja, o Benfica não tem extremos que façam gol. Basta dizer que, por exemplo, o Cini Lopes Cabral é o segundo melhor marcador do Benfica, tendo em conta que, já sabem que a contabilidade dos golos na Liga é desde o arranque, ou seja, ele tem 5 golos no Estrela da Amadora e tem um no Benfica, faz aqui 6, portanto, estão a ver o que é que isto dá. Tirando aqui o Cine, é o Ivanovic, salvo erro, com 4 ou com 5 golos. Portanto, acaba por ser aqui uma ausência muito grande de extremos, de um 10, de médios que cheguem e que façam golos. Porque assim, quando o avançado não marca, mais ninguém os marca e acaba por ser muito difícil. O Benfica, se quer entrar na luta, tem que realmente entrar para estes jogos com o intuito de resolver cedo, trazer tranquilidade, trazer segurança, trazer confiança, para que a equipa não comece a abanar nos momentos finais. Primeira e segunda parte de domínio do Benfica, mas dá aqui outra vertente que eu diria que tem que melhorar, que é a transição defensiva. E o Alverca hoje, tanto na primeira parte através de Chiquinho, como na segunda parte ali a partir dos 70, 75 minutos,
conseguiu arrancar 2, 3 vezes e colocar o Benfica ali meio desequilibrado e que podia ter dado aqui algum dissabor em plena luz. Portanto, há que controlar também aqui estes momentos de transição defensiva. A nível estatístico, não há aqui nada de realçar, ou seja, é um domínio absoluto por parte do Benfica. Os expected goals, ou os gols esperados, acabam por bater certo, ou seja, 1.8, aqui arredondado dá 2, e o Benfica efetivamente marcou aqui 2 gols. O Benfica rematou muito, como podem ver, fez praticamente 30 remates, 29 remates, apenas 10 foram enquadrados. Eu diria que é 10 mais 1, porque há ali uma bola oposta do Rafa e as bolas opostas não contam como enquadrados, ok? Então podia ser aqui 10 mais 1 de remates enquadrados, ações na área adversária 49 contra 9, cantos 9 contra 1, ou seja, foi aqui um jogo praticamente sentido único, mas que o Benfica, lá está, como eu estava a dizer há pouco, tem que ter muita atenção às transições rápidas do adversário, porque marcaram na primeira parte e na segunda também tiveram a oportunidade para fazer isso quando saem rapidamente, e o Benfica acaba por ficar aqui algo desequilibrado na sua transição. Portanto, é um processo a rever, porque quando os adversários subirem o nível e forem mais eficazes, então aí acaba por ser mais perigoso do que eventualmente o Alverca foi hoje. A nível da MVP, o Auschwitz acaba por não deixar aqui grandes dúvidas. Se não fosse ele, seria o Sheldrup, e eu tenho aqui sempre sentimentos muito favoráveis ao Sheldrup, ou seja, vocês sabem que eu gosto do jogador. A certa altura no mercado de janeiro, quando o Sheldrup não estava a jogar no Benfica, eu fui apologista da saída dele, porque, e deixei isso bem claro, ou seja, eu gosto do jogador, acho que é um jovem com muito potencial, mas também me parece que é um jovem que precisa de carinho e de confiança. Se o Benfica não tem isso para lhe dar, se o Benfica não tem minutos para lhe dar, então acho que nem o Benfica ganha em ter um jogador parado, nem o jogador ganha em não ser opção. Portanto, achava que o melhor era a sua saída. Mas, entretanto, chegaram as lesões ao Benfica, o Sheldrup começou a ser titular e, entretanto, começa a aparecer golos, começa a aparecer assistências, e aqui vários jogos em que ele acaba por estar aqui muito bem. Marcou hoje, já tinha marcado também ao Real Madrid. Portanto, eu diria que o Benfica está aqui a ganhar uma opção muito válida e estamos a ver o melhor Sheldrup desde que chegou ao Benfica, eventualmente. Pelo menos a nível de regularidade nos últimos jogos, ele tem conseguido manter os níveis altos. Mas o Auschwitz faz realmente aqui um grande jogo, até porque jogou como médio centro, pautou o jogo do Benfica. Não é um médio com criatividade, não é ele que vai decidir, como por exemplo o Sudakov, não é ele que vai decidir o último passe, meter aquela bola de linha para os avançados, não é ele que o vai fazer, mas muito trabalho ali na zona central, sempre a dar-se ao jogo, sempre a mostrar-se como solução para os colegas, e depois acaba a lateral direito, e bem a roubar muitas bolas ao ataque do Alverca. Depois queria fazer também aqui uma chamada de atenção eu já falei há pouco do Prestiani, já não há aqui grande coisa a dizer, mas queria chamar aqui a atenção ao Dal também, que faz um jogo sólido defensivamente, e tanto tem sido criticado. Ele tem sido muito criticado porque não tem qualidade de cruzamento, chega lá, manda a bola ao calhas e a bola nunca encontra ninguém, e é um facto, ou seja, ele não tem muitas assistências e nós vamos ver os últimos 20 cruzamentos que ele fez e a bola não vai para ninguém, mas hoje meteu uma grande bola na cabeça do Anísio. Portanto, palavra para ele, Dal faz mais vezes isso que nós gostamos. Aqui no meu X ou no meu Twitter, como vocês lhe chamarem, eu coloquei aqui aos 53 minutos, coloquei aqui um gráfico do Rafa. E coloquei aqui um gráfico do Rafa porque acho que também merecia o destaque, e também acho que acabava por estar aqui a fazer um bom jogo. E o Rafa, neste momento, e depois ainda continuou em muitos destes campos, ainda continua a ser o melhor jogador do Benfica. Mas o Rafa, neste momento, era o jogador com mais duelos disputados. Disputou 15 duelos até aos 53 minutos. Ele depois, obviamente, isto evoluiu. Depois também foi o jogador que mais duelos tinha ganhos, ou seja, 9 duelos, dos 15 ganhou 9. E também era o jogador que mais ações defensivas tinha no meio campo adversário, que eram 4. Portanto, um jogador que entrou na equipa, não está no seu melhor momento de forma, como eu tinha dito há pouco, nota-se perfeitamente, ainda não ganha, por exemplo, em velocidade. Houve ali lances em que não fez qualquer diferença mesmo em velocidade, falta-lhe isso ainda, mas eu diria que entrou com a atitude certa, ou seja, entrou com a atitude para ajudar a equipa, e isso também acaba por ser muito, muito importante.